As cólicas começaram no meio da apresentação trimestral, dores fortes e persistentes que me faziam me remexer na cadeira enquanto tentava me concentrar no laptop. Eu estava com 12 semanas de gravidez e tudo havia transcorrido normalmente até aquele momento. Os slides da apresentação ficaram desfocados quando outra onda de dor me atingiu, ainda mais intensa dessa vez. Algo quente escorreu entre minhas pernas. Há algum problema, Autumn? A voz de Ellery cortou o ambiente enquanto ela batia a caneta no bloco de notas com impaciência. Seus olhos se estreitaram, observando cada movimento meu do outro lado da mesa. Preciso me ausentar por um instante, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Nossa apresentação para a Westland Manufacturing será em exatamente 83 minutos, respondeu Ellery, olhando para o relógio. Eles representam quase metade da nossa receita anual. Não é momento para sair. As cólicas se intensificaram. Senti um calor se espalhando por baixo de mim. Meu coração acelerou quando percebi o que estava acontecendo. Estou tendo uma emergência médica, sussurrei, sem querer que as pessoas na sala ao lado ouvissem. Preciso ir ao hospital. A expressão de Ellery não mudou. Uma emergência médica? Você me parece bem. Estou grávida de 12 semanas, eu disse com a voz falhando. E acho que estou tendo um aborto espontâneo. Ela me encarou por alguns segundos. Depois voltou os olhos para a apresentação na minha tela. Há quanto tempo você está trabalhando nessa proposta, Autumn? 6 semanas, respondi, confusa com a reação dela. A dor estava piorando. Eu precisava sair dali. 6 semanas de preparação para uma conta de $40 milhões e você quer sair minutos antes da revisão final? Eu a encarei, sem conseguir entender o que estava ouvindo. Estou sangrando, Ellery. Sangrar não é desculpa. Termine a apresentação ou você está demitida. A voz dela era calma, objetiva. Essas são as suas opções. Levantei com cuidado, juntando minhas coisas com as mãos trêmulas. Vou te enviar a versão final da apresentação por e-mail. Se você sair por aquela porta, nem precisa voltar, disse ela, abaixando o tom para um sussurro tenso. Pedirei ao Tanner para apresentar no seu lugar. Assenti e saí mesmo assim. No hospital, confirmaram o que eu já suspeitava. Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. Meu corpo estava apenas reagindo agora. Enquanto me preparavam para o procedimento, fiquei deitada olhando para o teto, pensando na apresentação que eu havia criado, revisando cada detalhe, cada ponto fraco da concorrência, cada estratégia de preço. Algo praticamente certo que teria me garantido a promoção. Tudo perdido. O bebê, a apresentação e provavelmente meu emprego também. Tem alguém que possa te levar para casa? A enfermeira perguntou depois. Assenti e chamei um carro por aplicativo. Olá? Se você chegou até aqui na minha história, sabe que ela é intensa. Foi exatamente assim que tudo começou, no momento em que minha vida mudou completamente. Se você se identificou ou quer saber o que aconteceu depois, curta e se inscreva. Nunca imaginei que compartilhar isso ajudaria outras pessoas, mas os comentários me mostraram quantas já passaram por situações parecidas. Agora deixe-me explicar quem eu sou e como tudo aconteceu. Meu nome é Autumn, e antes de tudo isso, eu era a principal estrategista de vendas da Blair Industrial Solutions. Em 4 anos, passei de analista júnior a estrategista sênior, a ascensão mais rápida da história da empresa. Números sempre foram minha especialidade. Eu conseguia observar um segmento de mercado e identificar padrões que outros não percebiam. Esse talento me garantiu a conta da Westland, nosso maior cliente, responsável por 40% da nossa receita anual. Ellery era minha gerente havia apenas 6 meses. Ela havia sido transferida do escritório da Costa Oeste com um currículo impressionante, 11 anos na empresa e responsável pela conquista de 3 grandes clientes. A equipe executiva a admirava. Ela parecia intocável. Desde o início, algo me incomodava nela. Ela se apropriava do meu trabalho de maneiras difíceis de provar.
No começo eram detalhes pequenos, ideias que eu comentava em reuniões e que depois apareciam nas apresentações dela para a diretoria. Depois vieram coisas maiores. Documentos estratégicos que eu havia desenvolvido passaram a ser encaminhados aos executivos com o nome dela. Eu planejava confrontar isso depois de garantir a renovação do contrato com a Westland. Com esse resultado no meu histórico, eu teria mais força para agir. Foi então que descobri que estava grávida. Meu marido, Julian, e eu tentávamos havia 2 anos. Foram meses de testes negativos. Quando finalmente vimos 2 linhas, ficamos felizes, mas cautelosos. Não contamos a ninguém, nem mesmo para nossos pais. Espere 12 semanas, disse o médico. Segui essa orientação. Mantive segredo no trabalho, tomando vitaminas no banheiro e marcando consultas no horário de almoço. Os enjoos foram intensos, mas eu escondi. Ia ao banheiro entre reuniões e mantinha biscoitos na gaveta da mesa. Mesmo assim, Ellery percebeu. Você anda distraída ultimamente, ela disse 2 semanas antes da apresentação para a Westland. Preciso que você esteja totalmente focada. Essa conta é essencial. Estou dando conta, respondi, e estava mesmo. A apresentação estava quase perfeita. Eu havia analisado os desafios da Westland, identificado oportunidades de redução de custos que eles não tinham percebido e estruturado uma proposta que ampliaria nossos serviços com melhor custo-benefício. Então chegou aquele dia. As cólicas, o sangramento e a escolha impossível que ela me impôs. Os dias após o aborto passaram como um borrão, uma dor física misturada a um luto difícil de processar. Julian queria que eu descansasse. Eles não podem te tratar assim. Isso é ilegal, é desumano. Mas eu sabia que não seria simples. Ellery encontraria uma forma de distorcer tudo. Diria que eu nunca mencionei a gravidez, que abandonei uma apresentação importante sem explicação. Seria a palavra dela contra a minha. E ela tinha 11 anos de influência dentro da empresa. Na 3ª manhã, acordei com uma clareza inesperada. A dor ainda estava ali, profunda, mas havia algo mais. Uma raiva fria, controlada, que organizava meus pensamentos. Liguei para o escritório. Blair Industrial Solutions. Como posso ajudar? Aqui é Autumn Taylor. Preciso falar com os recursos humanos. Depois de alguns instantes, fui transferida. RH, aqui é Nadine. Olá, Nadine. Estou ligando para solicitar acesso às minhas contas de trabalho. Estou em regime remoto hoje. Vou verificar seu status. Pausa. Sim, você está autorizada para trabalho remoto. Vou enviar um código de verificação. Agradeci e desliguei. Ellery não havia me demitido, pelo menos não oficialmente. Talvez estivesse esperando que eu desistisse por conta própria. Ela não me conhecia. Em poucos minutos eu já estava conectada ao sistema. Fiquei alguns segundos com as mãos paradas sobre o teclado, pensando no que fazer. Aquilo não era só vingança. Era responsabilidade. Garantir que aquilo não acontecesse com mais ninguém. Abri o sistema da empresa e comecei a revisar os arquivos aos quais eu já tinha acesso, contas em que eu havia trabalhado ou sido incluída anteriormente. Enquanto analisava projetos e pastas compartilhadas, comecei a perceber inconsistências em documentos e trocas de e-mails envolvendo Ellery. Eu ainda não sabia exatamente o que procurava, mas tinha certeza de que encontraria algo ali. Pessoas que agem assim na frente de todo mundo costumam deixar rastros. Depois de algumas horas analisando documentos e cruzando informações, comecei a identificar padrões preocupantes. Uma sequência de e-mails antigos, escondida nos arquivos de um cliente que Ellery havia gerenciado antes de ser promovida, chamou minha atenção. As mensagens entre ela e um diretor de compras chamado Kieran, da Maxfield Industries, começaram de forma cordial, conversas informais e comemorações por negócios fechados. Mas depois mudaram. Aqui está uma ideia de como o mercado está se posicionando, escreveu Ellery, anexando uma análise detalhada de preços de outras empresas concorrentes. Talvez valha a pena ajustar a proposta de vocês ligeiramente abaixo de alguns concorrentes para se manterem competitivos. A resposta de Kieran foi direta.
Você me salvou. Quando eu subir de cargo, vou lembrar disso. Continuei investigando. Não era um caso isolado. Ao longo de 18 meses, Ellery compartilhou informações sensíveis em diversas propostas. Ela prejudicou a própria empresa, comprometeu o trabalho de colegas, tudo em troca de promessas de vantagem pessoal. Kieran nunca chegou a ocupar o cargo que mencionava. Encontrei registros mostrando que ele foi desligado de outra empresa por questões éticas. Ellery, por outro lado, continuou na Blair, subindo na hierarquia e construindo uma reputação baseada em resultados que, na verdade, estavam comprometidos desde o início. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aprofundava na investigação. Esse padrão ia além da Maxfield Industries. Encontrei comunicações parecidas com contatos em outras 3 empresas clientes. Nada tão direto, mas suficientemente evidente para quem sabia o que observar. Ellery vinha atuando dos 2 lados havia anos. Criei uma pasta protegida e comecei a salvar tudo de forma organizada. E-mails, convites de calendário que indicavam reuniões ausentes nos registros oficiais dos clientes, versões de propostas com alterações de última hora nas estruturas de preço, sem justificativa clara. Julian chegou com chá por volta do meio-dia. Como você está se sentindo? Levantei os olhos do laptop. Encontrei algo. Ele se sentou ao meu lado, apoiando a mão nas minhas costas enquanto eu mostrava o que havia descoberto. Isso é sério, disse ele, analisando os documentos. O que você pretende fazer? Ainda não sei, respondi, embora não fosse verdade. Eu sabia exatamente o que queria fazer. Só precisava agir com cautela. Autumn, disse Julian com cuidado. Eu sei que você está sofrendo. Nós 2 estamos. Mas isso precisa ser tratado com atenção. Ela tem contatos influentes na indústria. Eu não vou confrontá-la diretamente, respondi. É isso que ela espera. Ela acha que eu estou fraca, destruída. Isso joga a meu favor. Julian analisou meu rosto. Você vai voltar ao trabalho? Amanhã. Fechei o laptop. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, me arrumei com atenção. Conjunto cinza escuro, maquiagem discreta, cabelo preso. Profissional, controlada. Dirigi até o escritório com uma calma incomum. O luto ainda estava presente. Um peso constante no peito. Mas havia se transformado em algo direcionado. Algo com propósito. Ellery estava em seu escritório quando cheguei. Eu podia vê-la através das paredes de vidro, falando ao telefone e rindo. Ela me viu passar e interrompeu a frase. Eu não parei nem a cumprimentei. Fui direto para minha mesa e comecei a trabalhar. 20 minutos depois, a sombra dela caiu sobre meu teclado. Você voltou. A voz era neutra, sem emoção. Olhei para cima. Voltei. A apresentação da Westland correu bem. Tanner fez um bom trabalho substituindo você. Assenti. Que bom saber. Ela me observou com atenção, procurando sinais de fraqueza, esperando algum colapso emocional. Temos reunião de equipe às 10 horas. Quero que você traga os números de North Vale. Já estão prontos. A expressão dela mudou por um instante. Talvez surpresa, talvez frustração diante da minha postura. Ela se virou para sair, mas parou. Espero que sua situação tenha sido resolvida. A crueldade da frase deveria ter me abalado. Em vez disso, reforçou minha determinação. Foi resolvida, respondi, olhando diretamente para ela. Agora tudo está muito claro. Nos 3 dias seguintes, desempenhei perfeitamente o papel de funcionária dedicada. Participei de reuniões, finalizei tarefas, conversei normalmente com colegas, enquanto fora do expediente montava, passo a passo, meu dossiê. As evidências contra Ellery não eram apenas comprometedoras, eram potencialmente criminosas. Ela não só violou as políticas internas de ética, como também interferiu em processos de concorrência, possivelmente infringindo leis de mercado. Na manhã de quarta-feira, solicitei uma reunião com Camille, nossa assessora jurídica. Sobre o que é? Perguntou a assistente dela ao telefone.
Uma questão de conformidade que identifiquei ao revisar contas antigas de clientes. A reunião foi marcada para as 14 horas. Passei as horas seguintes organizando tudo, estruturando uma linha do tempo que deixava claro o padrão de comportamento. Às 13h55, reuni o material e fui até o departamento jurídico. Camille me aguardava em seu escritório, com uma expressão atenta. Alton, certo? Da estratégia de vendas? Sim. Fechei a porta atrás de mim. Obrigada por me receber. Sua mensagem mencionava uma questão de conformidade. Coloquei meu tablet sobre a mesa e abri o primeiro conjunto de e-mails. Encontrei isso enquanto analisava o posicionamento competitivo do projeto North Vale. Acredito que seja uma violação grave das políticas da empresa, possivelmente algo ainda mais sério. A expressão de Camille mudou enquanto lia. A postura profissional deu lugar à preocupação. Como você encontrou isso? Estava nos arquivos aos quais tenho acesso. Eu analisava padrões históricos de preço quando encontrei essas inconsistências. Ela levantou o olhar rapidamente. Ellery sabe que você está aqui? Não. E prefiro que continue assim até que tudo seja revisado. Tudo? Existe mais? Assenti, abrindo a pasta completa. Muito mais. Anos de registros, vários clientes. Camille folheou alguns documentos, visivelmente impactada. Pegou o telefone. Preciso falar com Warren. Nosso consultor jurídico precisa ver isso imediatamente. No dia seguinte, fui chamada para apresentar o material a Warren, Camille e membros do comitê de auditoria. A sala permaneceu em silêncio enquanto eles analisavam as evidências, interrompido apenas por reações contidas diante de mensagens mais comprometedoras. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntou Warren por fim. Encontrei os primeiros e-mails há 3 dias. Desde então venho verificando e documentando tudo. E o que te levou a investigar essas contas antigas? A pergunta que eu temia. Respirei fundo. Tive um conflito com Ellery na semana passada. Isso me fez questionar a conduta dela. Então comecei a analisar mais a fundo. Os olhos de Warren se estreitaram. Que tipo de conflito? Eu estava passando por uma emergência médica durante uma reunião interna. Ellery se recusou a me liberar para buscar atendimento e ameaçou me demitir se eu saísse. Que tipo de emergência? Perguntou Camille. A sala pareceu menor naquele momento. Eu estava tendo um aborto espontâneo. O silêncio voltou, mais pesado. Você comunicou isso ao RH? Perguntou Warren, com a voz mais suave. Não. Eu temia que fosse minha palavra contra a dela, e ela tem muita influência aqui dentro. Os membros do comitê trocaram olhares. Precisamos tratar as 2 situações, disse um deles. As possíveis violações éticas são prioridade, pelo risco legal, mas a questão pessoal também é grave. Warren assentiu. O conselho precisa ser informado. Vamos iniciar uma apuração interna imediatamente, e dependendo do que for confirmado, isso pode evoluir para uma reunião com a diretoria nos próximos dias. Saí daquela reunião com uma sensação estranha de vazio. Eu havia iniciado algo que não podia mais ser interrompido. Mas e se não fosse suficiente? E se Ellery conseguisse se defender? Ela era convincente, tinha conexões fortes. Os executivos confiavam nela. E se decidissem que eu havia interpretado tudo errado, ou pior, que eu havia manipulado as informações por causa de um problema pessoal? Enquanto voltava para minha mesa, meu celular vibrou com uma mensagem de Julian. Como foi? Comecei a responder quando Ellery apareceu ao meu lado. Preciso de você na minha sala. Agora. A voz dela estava fria. Meu coração acelerou enquanto eu a seguia. Será que alguém já tinha falado com ela? Será que eu tinha cometido um erro? Ela fechou a porta atrás de nós. Acabei de receber uma ligação da secretária do conselho. Há uma reunião marcada para amanhã de manhã, e minha presença é obrigatória. Você sabe algo sobre isso? Mantive a expressão neutra. Não. Por que eu saberia? Porque você está agindo de forma estranha desde que voltou.
Porque você passou mais de 1 hora no jurídico hoje. Eu tinha dúvidas sobre o contrato da North Vale, respondi com calma. Ela se aproximou, baixando a voz. Se você fez alguma coisa, Alton, eu garanto que vai se arrepender. Você não faz ideia de com quem está lidando. Por um instante, senti o medo surgir. Mas então lembrei das evidências, dos padrões claros, de tudo que havia encontrado. Acho que nós duas vamos descobrir em breve, respondi encarando-a. Os olhos dela se arregalaram levemente, depois se estreitaram. Saia da minha sala. Virei para sair com a mão na maçaneta, quando ela falou novamente. Sabe, talvez tenha sido melhor assim em relação à sua gravidez. A voz dela soava suave, quase compassiva. Algumas pessoas não têm vocação para conciliar família e carreira. As mais frágeis acabam cedendo à pressão. As palavras ficaram suspensas entre nós. Algo dentro de mim, o último vestígio de autocontrole profissional ao qual eu ainda me prendia, se rompeu. Virei-me para encará-la. Você não entende nada sobre força, Ellery. Passou a carreira inteira sabotando os outros, porque não é boa o suficiente para vencer apenas pelo próprio mérito. O rosto dela ficou vermelho. O que você quer dizer com isso? Você ouviu. Minha voz saiu calma, firme, carregada de ameaça. Nós duas estaremos naquela reunião amanhã. Só uma de nós deveria se preocupar com isso. Saí antes que ela pudesse responder, com o coração acelerado. Eu tinha revelado minhas intenções cedo demais, mas ver a breve confusão no rosto dela já tinha valido a pena. De volta à minha mesa, enviei uma mensagem para Julian. A reunião foi ótima. As coisas estão acontecendo rápido. Te conto tudo hoje à noite. O restante do dia passou como em uma névoa estranha. Colegas paravam na minha mesa, puxando conversa trivial, completamente alheios à tempestade que se aproximava. Eu sorria e concordava nos momentos certos, enquanto observava Ellery através das paredes de vidro do escritório dela. Ela fazia ligações, caminhava de um lado para o outro, e sua confiança habitual parecia visivelmente abalada. Às 17h30, ela saiu sem se despedir de ninguém, algo incomum para alguém que sempre fazia questão de ser a última a sair. Esperei 15 minutos, organizei minhas coisas e fui para casa. Julian já me aguardava com o jantar pronto. Me conta tudo, disse ele, servindo um copo de água para mim. Relatei a reunião com o departamento jurídico e o que havia sido encaminhado para a apuração interna, além do confronto com Ellery. A cada detalhe, a expressão dele ficava mais preocupada. Ela sabe que algo está acontecendo, comentou. Ela pode tentar se antecipar, distorcer a história. Ela pode tentar. Empurrei a comida quase intacta pelo prato. Mas as evidências falam por si. Julian estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. E se não for suficiente? Aquela pergunta já tinha passado pela minha cabeça o dia inteiro. Então eu dou um jeito. Eu estou preocupado com você, ele admitiu. Você não é assim, Alton. Eu não sou mais a mesma pessoa de uma semana atrás. Sustentei o olhar dele. O que aconteceu mudou algo em mim. Eu sei, disse ele, com a voz mais suave. Também me mudou. Mas não quero que isso te consuma. Aquilo não é só vingança, insisti, embora nós dois soubéssemos que não era totalmente verdade. É sobre responsabilidade. Sobre garantir que ela não faça isso com mais ninguém. Mais tarde, naquela noite, enquanto Julian dormia ao meu lado, fiquei deitada olhando para o teto, revivendo cada interação com Ellery, desde que ela se tornou minha gerente. A sabotagem sutil, as ideias apropriadas, as exigências impossíveis, tudo levando àquele momento na sala de reunião em que ela me forçou a escolher entre minha saúde e meu trabalho. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Camille. A reunião foi antecipada para as 8h. Por favor, esteja disponível caso seja chamada. Respondi confirmando
e tentei dormir, mas minha mente não desacelerava. Às 5 da manhã, desisti e me levantei. Tomei banho, sequei o cabelo e me arrumei com um cuidado especial. Um terno azul marinho, brincos de pérola, maquiagem discreta. Profissional, serena. Uma mulher sem nada a esconder. Julian acordou enquanto eu colocava os sapatos. Ainda está cedo, murmurou, olhando o horário. A reunião foi antecipada. Quero chegar antes da Ellery. Ele se apoiou em um cotovelo. Me liga quando terminar. Concordei e me inclinei para beijá-lo. Ligo sim. O escritório estava estranhamente silencioso quando cheguei, às 7h15. A segurança permitiu minha entrada e fui direto para minha mesa, organizando minhas anotações e revisando as evidências pela última vez. Às 7h40, Warren, do jurídico, apareceu ao meu lado. Autumn, pediram que você aguarde na pequena sala de conferências do 4º andar. A diretoria pode ter perguntas. Peguei meu tablet e o acompanhei até o elevador. Ellery já chegou? Pediram que ela chegasse às 8h15. A expressão dele não revelou nada. A pequena sala tinha vista para o estacionamento. Sentei ali e observei o carro prateado de Ellery estacionar na vaga reservada às 8h10. Ela apareceu impecável como sempre. Cabelo perfeito, postura ereta, expressão confiante. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Às 8h30, Camille veio me buscar. Já podem recebê-la. A sala de reunião era imponente. Uma longa mesa cercada por rostos sérios, a maioria desconhecida para mim. Na cabeceira estava Regina Walsh, a diretora executiva. Ela assentiu quando entrei. Senhorita Taylor, obrigada por vir. Por favor, sente-se. Sentei na cadeira vazia na outra ponta da mesa. Ellery estava à minha frente, com uma expressão cuidadosamente calculada de preocupação profissional. Ela já estava ali havia cerca de 15 minutos, tempo suficiente para iniciar sua narrativa. Senhorita Taylor, começou Regina, recebemos os materiais encaminhados à equipe jurídica. Gostaríamos de ouvir diretamente da senhora como chegou a essas informações. Falei com clareza, explicando de forma metódica meu processo de análise, deixando meu conflito pessoal em segundo plano. Descrevi os padrões de comportamento, os clientes impactados e os riscos legais para a empresa. Durante toda a minha explicação, a expressão de Ellery permaneceu estável, mas suas mãos, sempre firmes, demonstraram uma leve tensão sobre a mesa. Quando terminei, Regina se voltou para ela. Ellery, gostaria de responder? Ellery se ajeitou na cadeira, alisando os cabelos já impecáveis. Antes de tudo, agradeço a oportunidade de esclarecer essa situação. O que foi apresentado aqui é uma interpretação distorcida de práticas de relacionamento com clientes, feita por uma funcionária que possui uma questão pessoal comigo. Ela se virou para mim, adotando um tom aparentemente compreensivo. Autumn passou por um momento difícil. Entendo que ela precisa encontrar um culpado, mas essas acusações não são apenas incorretas, são injustas. Ela parecia equilibrada, segura, convincente, sem parecer defensiva. Notei alguns membros da diretoria reagindo positivamente à postura dela. Os e-mails mencionados, continuou, fazem parte de análises de mercado e posicionamento competitivo. Todas as comunicações seguiram os padrões do setor. Isso não é verdade? Interrompi, sem conseguir me conter. Regina levantou a mão. Senhorita Taylor, aguarde. Ellery esboçou um leve sorriso antes de continuar. Além disso, há uma questão pessoal sendo usada aqui. Autumn nunca me informou sobre sua gravidez. Ela deixou uma reunião importante sem explicação. Se eu soubesse da situação médica, teria agido de outra forma. A versão dela soava perfeitamente estruturada. Alguns membros assentiram, claramente influenciados. Posso responder? Perguntei, tentando manter a firmeza na voz. Regina concordou com um gesto breve. Abri meu tablet.
Primeiro, sobre o posicionamento competitivo. Há comunicações que mostram orientações que ultrapassam práticas aceitáveis, sugerindo ajustes estratégicos baseados em informações sensíveis do mercado. Deslizei o dispositivo para Regina, que leu atentamente antes de repassar aos demais. Segundo, sobre minha gravidez, tenho registros de ligação que comprovam que entrei em contato com a Ellery naquele momento, além de prontuários médicos que confirmam o horário da emergência. Fiz uma pausa. Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. A expressão dela mudou por um instante. Isso não prova nada, disse ela rapidamente. Regina levantou a mão novamente. Já é suficiente. Ela se virou para Warren. Qual é a nossa exposição? Relevante, respondeu ele. Os indícios apontam para possíveis violações regulatórias que precisam ser investigadas com profundidade. O aspecto da discriminação médica nos expõe a uma responsabilidade significativa. Regina assentiu, com uma expressão séria. Acredito que já ouvimos o suficiente. Senhorita Taylor, agradecemos por trazer isso ao nosso conhecimento. Poderia, por favor, nos dar licença para continuarmos esta discussão? Reuni minhas coisas e me levantei. O olhar de Ellery me acompanhou, carregado de uma fúria contida enquanto eu saía. Voltei para a pequena sala de conferências e aguardei. 1 hora virou 2. Meu celular vibrava repetidamente com mensagens de Julian, mas eu não conseguia responder, não até saber o desfecho. Às 11h17, a porta se abriu. Warren entrou, com um semblante sério. O conselho tomou uma medida inicial com base no que foi apresentado. Ellery foi afastada de suas funções com efeito imediato enquanto a investigação formal continua. Ela está sendo acompanhada para fora do prédio neste momento. Um alívio tomou conta de mim, seguido logo depois por uma sensação de incerteza. E quanto a mim? Regina gostaria de conversar com você em particular. Eu o acompanhei de volta à sala de reuniões, agora vazia, exceto por Regina. Ela fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dela. O que aconteceu com você foi inaceitável, disse ela de forma direta, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O conselho pede sinceras desculpas. Assenti levemente, sem confiar na minha voz. Estamos iniciando uma auditoria completa de todas as contas que Ellery gerenciava. As análises iniciais indicam que talvez precisemos fazer comunicações relevantes aos clientes e, possivelmente, a órgãos reguladores. Entendo. Quanto ao seu papel, ela fez uma pausa, me observando com atenção. Gostaríamos que você liderasse o processo de reestruturação da conta da Westland, com os devidos ajustes na sua remuneração. Aquilo deveria soar como uma vitória. Em vez disso, senti um vazio. Preciso de um tempo, respondi em voz baixa. Para pensar. Regina pareceu surpresa, mas concordou. Claro. Fique liberada pelo restante da semana. Conversaremos sobre os detalhes quando você retornar. Ao sair do prédio, vi Ellery parada ao lado do carro, com seguranças por perto enquanto ela colocava uma caixa com seus pertences no porta-malas. Nossos olhares se cruzaram à distância. Eu esperava raiva, ameaças, alguma reação intensa. Em vez disso, ela parecia apenas menor, abatida. Voltei para casa atordoada, com tudo o que aconteceu se repetindo na minha mente. A sensação de triunfo que eu imaginei não veio. No lugar, havia um vazio, como se a tristeza e a raiva tivessem simplesmente desaparecido, deixando um espaço oco. Julian estava em casa, andando de um lado para o outro na sala. Assim que entrei, ele veio ao meu encontro. O que aconteceu? Você não respondeu minhas mensagens. Ela foi demitida, respondi de forma simples. Mandaram ela embora. O rosto dele se iluminou com alívio. Isso é bom, não é? Era o que você queria. Será? A pergunta ficou ecoando enquanto eu me deixava cair no sofá. Parece que ainda falta alguma coisa. Julian sentou ao meu lado. Como assim? Isso não é suficiente? Olhei para minhas mãos. Ela vai conseguir outro emprego,
outra empresa para manipular, outras pessoas para prejudicar. Autumn, disse Julian preocupado. Eu ainda não terminei, falei em voz baixa. Na manhã seguinte, enquanto Julian estava no trabalho, fiz 2 ligações. A primeira foi para Regina. Pensei sobre a sua proposta, disse a ela. Quero aceitar a liderança da conta da Westland. Ótimo, respondeu ela. Quando pode começar? Segunda-feira, mas tenho uma condição. Qual? Gostaria de colaborar com a equipe na auditoria das contas da Ellery, especialmente nas que eu já tive envolvimento direto. Houve uma pausa. Isso não é comum. A equipe do Warren já está cuidando disso. Eu conheço esses padrões melhor do que ninguém. Fui eu quem identificou tudo. Mantive um tom profissional e equilibrado, acreditando que aquilo também me ajudaria a processar o que aconteceu. Outra pausa. Tudo bem, vou conversar com Warren. A segunda ligação foi para a Westland Manufacturing. Aqui é Autumn Taylor, da Blair Industrial. Gostaria de agendar uma reunião com a equipe de compras. Algumas semanas depois, após as primeiras conclusões da auditoria interna, eu estava sentada diante da equipe executiva da Westland. A sala permaneceu em silêncio, enquanto eu explicava, em detalhes, como as ações de Ellery possivelmente haviam gerado milhões em pagamentos indevidos ao longo de vários anos, algo que ainda estava sendo confirmado pela auditoria. Estamos preparados para oferecer concessões importantes no novo contrato, concluí, e a Blair Industrial fará um pedido formal de desculpas, junto com a devida compensação financeira. O CEO deles se inclinou para a frente. Por que você veio pessoalmente tratar disso conosco? Isso poderia ter sido conduzido pelo jurídico. Porque acredito na transparência, e quero que saibam que a pessoa responsável foi afastada. A reunião terminou com um acordo provisório para manter a parceria, condicionado aos termos da compensação. Foi mais do que qualquer um na Blair esperava. Outras reuniões semelhantes aconteceram com mais 3 clientes importantes. Em conjunto com o jurídico e a diretoria, participei dos encontros em que apresentamos as conclusões, os pedidos formais de desculpas e os planos de reparação. Em todos os casos, conseguimos recuperar relações que muitos consideravam perdidas. Regina ficou impressionada. Você conduziu tudo isso de forma exemplar, disse ela durante nossa reunião mensal. O prejuízo poderia ter sido muito maior. O que ela não sabia era que eu estava registrando tudo com cuidado. Cada reunião, cada informação apresentada, cada valor acordado, montando um dossiê completo. 3 meses após a demissão de Ellery, recebi uma mensagem de um antigo colega. Ellery conseguiu um cargo de vice-presidente na Meridian Systems. Achei que você gostaria de saber. Não me surpreendi. Alguém com a rede de contatos dela não ficaria sem emprego por muito tempo. A Meridian era menor que a Blair, mas estava em expansão acelerada. Para eles, ela parecia uma contratação estratégica. Naquela noite, finalizei o material que vinha preparando. Um relatório detalhado sobre as práticas inadequadas de inteligência competitiva da Ellery, os impactos para os clientes, os valores pagos em reparação e as possíveis implicações regulatórias. Anexei uma mensagem anônima. Antes de qualquer anúncio oficial, talvez seja importante revisar essas informações. Encaminhei o material para instâncias de compliance e órgãos reguladores do setor. Com o tempo, esses registros passaram a surgir em processos de verificação e análise de risco. A proposta de contratação foi retirada pouco tempo depois, após uma revisão mais cuidadosa. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Outra empresa, outra oportunidade, outra verificação cuidadosa. Após a 3ª vez, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz de Ellery, tensa, carregada de uma raiva mal contida. Pare com isso, disse ela em tom baixo. Seja o que for que você esteja fazendo, pare agora. Eu não estou fazendo nada, Ellery. Apenas acredito que a transparência deve prevalecer. Você acabou com a minha vida. A voz dela falhou. 3 propostas canceladas. Minha reputação está destruída. Mal consigo conseguir entrevistas. Que curioso,
Respondi com calma. Parece que tudo cobra seu preço, não é? Isso é por causa daquele dia? Do aborto? A voz dela soou quase suplicante. Eu não sabia da gravidade. Eu também estava sob pressão. Não é sobre aquele dia. É sobre quem você é. Sobre quem sempre foi. Fiz uma breve pausa. Alguém que nunca lidou com as consequências do que faz. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Nada, não mais. Encerrei a ligação e bloqueei o número. 6 meses depois, após todo o processo de auditoria e reestruturação, fui promovida a vice-presidente de estratégia de clientes na Blair. A revisão das contas da Ellery evoluiu para uma reformulação ética em toda a empresa, que passei a liderar. Novas políticas foram implementadas, incluindo licença médica integral em casos de perda gestacional. Nunca mais tive notícias dela, embora às vezes visse seu nome em fóruns do setor, oferecendo consultorias por valores bem abaixo do que ganhava antes. A carreira dela nunca mais voltou ao que era antes. Quanto a mim, guardo uma foto dela na gaveta da minha mesa. Não por ódio, nem por satisfação, mas como um lembrete de que o mundo nem sempre se ajusta sozinho. Às vezes, é preciso agir. Julian e eu estamos tentando ter um filho novamente. Os médicos estão otimistas, mas mesmo que não aconteça, encontrei um novo propósito: garantir que o poder não sirva como proteção contra a responsabilidade. Existem ambientes onde competência não é o principal critério de crescimento. É apenas o requisito mínimo para entrar no jogo. O que define quem sobe ou cai muitas vezes está ligado à leitura de poder, timing e posicionamento. Altum entendeu isso tarde, mas quando percebeu, deixou de agir apenas como vítima e passou a agir estrategicamente. A grande lição não é sobre vingança, mas sobre consciência. Saber quando insistir, quando recuar e principalmente quando observar. Nem todo o sistema foi feito para reconhecer mérito de forma justa, e insistir cegamente nisso pode custar muito mais do que uma oportunidade. Pode custar sua saúde, sua identidade e sua estabilidade emocional. Crescer não é só trabalhar mais, é entender o jogo que você está jogando. O mais inquietante nessa história não é a atitude de Ellery, mas o silêncio ao redor dela. Sistemas não se mantêm apenas por quem exerce o poder, mas por quem observa e escolhe não agir. Quantas vezes estruturas inteiras continuam funcionando de forma distorcida, porque ninguém quer ser o primeiro a romper o ciclo? Altum não mudou apenas o próprio destino. Ela quebrou um padrão que provavelmente afetava muito mais pessoas do que parecia. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Será que o problema está apenas em quem abusa? Ou também em quem se adapta para sobreviver? Em muitos casos, o maior risco não é o conflito, é aceitar que aquilo é normal. E quando isso acontece, a linha entre estratégia e conivência começa a desaparecer. Agora me diz, quando continuar em silêncio parece mais seguro? Você está sendo estratégico ou apenas evitando o confronto? Você já passou por situações onde precisava escolher entre proteger sua estabilidade ou sua integridade? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão desafiar ainda mais a forma como você enxerga poder, justiça e escolhas. Clarice passou mais de 7 anos presa por um crime que não cometeu, o assassinato do marido, um vigarista. Quando saiu da prisão, foi viver num vagão de obra abandonado com 2 moradores de rua, recolhendo papelão e sucata para sobreviver. Um dia, encontrou um celular jogado fora, e ao ligá-lo, viu algo que fez seu sangue gelar. Amigos queridos, antes de continuar, escrevam nos comentários de qual lugar do mundo vocês estão nos acompanhando. É muito especial para nós saber até onde nossas histórias chegam e quais corações elas aquecem. Não esqueçam de curtir e aproveitem a leitura. O portão de ferro se fechou atrás dela com tanta força e decisão que parecia que o próprio destino colocava ali um ponto final. Clarice estava diante da liberdade, com uma certidão de soltura amassada na mão e R$200 no bolso do casaco desbotado.
7 anos, 4 meses e 11 dias. Foi o que a justiça lhe deu por um crime que ela não cometeu. O sol de abril batia forte em seus olhos desacostumados. Do lado de fora da prisão, o mundo continuava girando, alheio às vidas que ali dentro se despedaçavam. Clarice fechou os olhos por um instante, tentando conter o tremor nas pernas. Com 42 anos, idade em que a vida deveria estar florescendo, tudo o que ela tinha era um passado em ruínas e um futuro incerto pela frente. O ônibus que seguia para Belo Vale andava devagar pela estrada esburacada, chacoalhando nos solavancos. Os outros passageiros, também recém-libertados, estavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Clarice segurava firme, uma bolsa velha contra o peito. Nela, uma troca de roupas, um caderninho com endereços e uma foto dos pais numa moldura improvisada de papelão. No trem para Belo Vale, vindo de outra cidade próxima, ela ouviu pela primeira vez em anos o toque musical de um celular. Uma jovem no compartimento ao lado conversava animadamente com a amiga sobre um novo celular e cartões de crédito. Para Clarice, era como ouvir outro idioma. Aquelas palavras pertenciam a um mundo que ela havia deixado em 1997. A estação central de Belo Vale a recebeu com sua correria e o cheiro de pão recém-assado das lanchonetes ao redor. A cidade tinha mudado tanto que ela mal reconhecia. Letreiros em inglês brilhavam por todos os lados. As pessoas estavam mais coloridas, falavam mais alto. Jovens engravatados andavam apressados, falando em celulares do tamanho da palma da mão. Primeira parada: o posto de emissão de documentos. Clarice demorou 2 horas para encontrar o local, perdida entre nomes de ruas que haviam mudado e estações de metrô desconhecidas. A fila dava a volta no quarteirão. Pessoas com pilhas de papéis pareciam estar prestes a fazer uma prova de resistência burocrática. Próximo! Gritou a funcionária atrás do balcão, sem sequer levantar os olhos. Clarice entregou seu atestado de soltura e um documento provisório. A emissão do novo passaporte leva 30 dias úteis. Taxa, R$ 200. Precisa da certidão de endereço e 2 fotos, disse a funcionária. Próximo. Mas como vou conseguir a certidão se ainda não tenho passaporte? A mulher finalmente levantou os olhos. O olhar cansado e indiferente de quem já viu milhares na mesma situação. Problema seu. Sem documentos não tem como registrar. Próximo. Na rua, Clarice se sentou num banco e tirou do bolso o endereço da casa onde cresceu. Rua Clemente, número 17, no bairro Moscovo Velho. Foi lá que viveu sua infância. Lá estavam as memórias dos pais. Um casarão antigo onde a avó guardava sua coleção de lenços. O bonde a levou até o bairro. A rua estava diferente. Fachadas renovadas, carros importados estacionados nos quintais. Crianças brincavam nas calçadas com jaquetas coloridas. Na janela do antigo lar, agora havia cortinas brancas com bordados dourados. Clarice apertou o botão do interfone. A voz do outro lado demorou a responder. Quem é? Boa tarde. Aqui é a Clarice Montenegro. Eu morava aí antes. Não conhecemos. Ninguém com esse nome. Esta casa é nossa faz 5 anos. Entendeu? Eu acabei de sair da prisão. Esse era o meu lar. Olha naqui, senhora. Não vem com essa. Compramos essa casa legalmente. Temos todos os documentos. Vai embora ou chamamos a polícia. O interfone desligou. Clarice ficou parada, do lado de fora, como uma mendiga. Através do portão, via o jardim bem cuidado onde, um dia, floresceu a lilás da sua mãe. Agora, no lugar, havia um parquinho infantil, com um escorregador de plástico. Ao entardecer, ela chegou à sede da promotoria regional. O promotor de plantão mal prestou atenção. Montenegro, caso de 1998. Murmurou, lendo no computador. Sentença está em vigor. Recursos negados. Caso encerrado. Mas eu sou inocente.
Meu marido está vivo. Ele armou para mim. Senhora Montenegro, disse o promotor, coçando o nariz. Só podemos reabrir o processo se surgirem novas provas que não eram conhecidas na época. A senhora tem essas provas? Não. Então não podemos fazer nada. Procure um advogado. Talvez ele consiga algo. Boa sorte. Ao sair, Clarice se sentiu uma poeirinha no meio de um mundo gigantesco e indiferente. Já era noite. Ela precisava dormir em algum lugar, mas com R$ 200 não dava nem para uma pensão de beira de estrada. Voltou ao seu antigo bairro e se abrigou no corredor de um prédio vizinho. Clarice acordava com os primeiros raios de sol. Um hábito da prisão, difícil de abandonar mesmo após um mês de liberdade. A primeira coisa do dia era a oração. Ela tirava do bolso da blusa um ícone de papel já bem gasto de São Benedito, presente de Dona Teresa, sua companheira de cela, antes da libertação. A imagem estava escurecida pelo tempo e pelo toque constante, com as bordas desfiadas, mas o rosto do santo ainda transmitia serenidade e sabedoria. Pai nosso que estais no céu, sussurrava Clarice, ajoelhando-se diante de um pequeno altar improvisado, feito com uma caixa de pregos. As palavras vinham naturalmente, trazendo paz ao coração. Na prisão, ela rezava todos os dias, não por um milagre, mas por força, para suportar a provação. Agora, pedia o mesmo, só que a provação se chamava liberdade. Depois da oração, o café da manhã era o resto do pão de ontem e um chá preparado numa caneca de lata. Em seguida, trabalho. Seu Firmino a ensinou a ler a cidade como se fosse um livro, onde procurar latinhas de alumínio, onde descartavam papelão, a melhor hora para passar pelos centros comerciais. O principal é não ter vergonha, ele dizia, quando saíram juntos pela primeira vez. Você não está roubando. Está limpando o que os outros não querem mais. Isso é trabalho honesto. Em um mês, Clarice já sabia diferenciar tipos de metal, avaliar a qualidade do papel reciclável e até negociar com os compradores, R$ 30 a R$ 50 por dia. Era o suficiente para comprar pão, leite e algum grão. Às vezes dava para levar um pedaço de queijo ou algumas maçãs. Zeca Rangel acabou virando um companheiro inesperado. Sóbrio, era outra pessoa. Inteligente, gentil e com um conhecimento impressionante. Explicava para Clarice como funcionavam os celulares. Contava sobre as tecnologias novas que surgiram enquanto ela estava presa. Imagina, Clarice, agora dá para gravar vídeo com o celular. A qualidade ainda é fraca, mas daqui uns 10 anos todo mundo vai ter câmera no bolso. Naquele dia de maio, eles estavam rondando um novo centro comercial no anel viário de Belo Vale, uma torre de vidro que nem existia em 1997. Perto da entrada de serviço, havia contêineres de lixo. Seu Firmino mexia em um, pegando caixas de papelão. Zeca verificava o outro. Dona Clarice, olha só, chamou Zeca. Alguém jogou fora um celular. Ela se aproximou e viu, entre papéis de escritório, um aparelho preto com teclas, dentro de um estojo de couro da Siemens. Parecia caro e quase novo. Será que ainda funciona? Perguntou Clarice. Zeca virou o aparelho nas mãos, achou. O botão de ligar. A tela não acendia. A bateria devia estar descarregada. Mas e se a gente carregar? Murmurou seu Firmino, coçando a cabeça. Uma vez vi um carregador num galpão velho. Parece que era de celular. Dá pra tentar. É perto daqui, numa casa abandonada. A eletricidade ainda tá ligada. O medidor nem lacrado é. Costumo dormir lá no inverno, quando tá muito frio. 2 horas depois, estavam sentados naquele lugar úmido, com cheiro de carvão, velho. Seu Firmino achou o carregador e ligou o celular. A tela piscou e brilhou com um tom esverdeado. Os 3 se inclinaram como se estivessem diante de uma bola de cristal. Funcionou! Comemorou Zeca. Olha, tem vídeos aqui. Ele fuçava nos botões, tentando entender o menu. Clarice olhava sem muito interesse. O que importavam vídeos de desconhecidos?
Mas quando Zeca abriu o primeiro arquivo, seu coração disparou. Na telinha apareceu um rosto familiar. Rodrigo, seu marido, aquele que ela supostamente tinha matado, vivo, sorrindo, abraçando uma loira alta com um casaco de pele caro. Te amo, minha linda, dizia ele, beijando a mulher na bochecha. Lembra como tudo começou? Você morria de medo que minha esposa descobrisse. Clarice agarrou o celular com mãos trêmulas. No canto da tela, brilhava a data. 15 de março de 2004. Um mês atrás. Aparecia também a fachada do restaurante Imperial, com aquelas colunas inconfundíveis. Clarice, o que houve? Perguntou seu Firmino assustado. Ela não conseguia responder. Sentia um nó na garganta, como se tivesse engolido um carvão em brasa. Rodrigo estava vivo. Vivo e bem. Comemorando o aniversário de namoro com a amante, enquanto ela tinha passado 6 anos presa por supostamente tê-lo matado. Esse é meu marido, sussurrou ela. Fui presa por tê-lo matado, mas ele... Zeca empalideceu, sóbrio de repente. Pelo amor de Deus, ele te armou uma cilada. Clarice chorava, sem se conter. Ele forjou tudo, fingiu a própria morte e desapareceu. E eu fui condenada. Gritei minha inocência, mas ninguém acreditou. Seu Firmino a abraçou pelos ombros em silêncio. Por um minuto, tudo o que se ouvia era o som da água pingando em algum canto. Isso é prova, disse Zeca em voz baixa. Data, lugar, o rosto dele. Ele está vivo, então não houve assassinato. Mas será que o tribunal vai acreditar? Clarice enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Vão dizer que é montagem. Não, rebateu Zeca, analisando a tela. Tem a geolocalização aqui, coordenadas de GPS. Em 1997 não dava para forjar isso, e a qualidade é ruim, demais para ter sido editada. Quem ia falsificar um vídeo caseiro desses? Clarice olhou de novo para a tela. Rodrigo ria, gesticulava do jeito que ela conhecia, com aquela mesma pinta perto da orelha esquerda. Estava mais jovem e mais feliz do que no último dia em que o viu. Sabe de uma coisa? Disse seu Firmino, levantando-se e andando de um lado para o outro. Isso não é acaso. É um sinal de Deus. Ele não dá a ninguém uma cruz maior do que pode carregar. Se ele te mostrou essa prova, é porque chegou a hora de buscar justiça. Mas como? Murmurou Clarice Montenegro, sentindo-se pequena diante de um gigante. Quem vai me ouvir? Fui presa. Ele deve ter documentos novos. Uma nova vida. Tem que ir ao Ministério Público, disse Zeca Rangel com firmeza. Leva esse celular. Mostra a data, o lugar. É uma prova concreta. Concordo, disse seu Firmino. Mas tem que ser com cuidado. Guarda o celular, faz cópias do vídeo, busca testemunhas. Eu confirmo que achamos juntos no lixo. E eu também, disse Zeca. Posso até explicar a parte técnica, como a data é registrada. Por que o vídeo não pode ser manipulado? Clarice olhou novamente para o ícone de São Benedito, que ainda segurava na mão. O santo protetor dos injustiçados a encarava do papel, com paz e encorajamento. Pai nosso que estais no céu, sussurrou ela. Obrigada por esse sinal. Dá-me força para ir até o fim. À noite, no barraco onde dormiam, assistiram de novo a todos os vídeos do celular. Além da gravação no Metropol, havia outras. Caio Brandão com a mesma mulher, num restaurante, em um apartamento, num sítio. Todas com datas entre 2003 e 2004. Uma vida paralela, enquanto ela apodrecia atrás das grades. Amanhã você vai ao Ministério Público? Perguntou seu Firmino. Vou, respondeu Clarice com firmeza. Chega de me esconder. É hora de contar a verdade. Ela dormiu com o celular debaixo do travesseiro, com medo de acordar e descobrir que era sonho. Mas não era. Aquele achado era real. Os vídeos também. Pela primeira vez em 6 anos, ela sentia esperança de verdade. Do lado de fora, as árvores sussurravam, e ao longe, a cidade murmurava sua vida noturna.
Clarice fechou os olhos e agradeceu. A Deus pelos caminhos misteriosos que levam alguém à verdade. Amanhã começaria uma nova vida. Uma vida em que ela lutaria pelo seu nome. Na manhã seguinte, Belo Vale a recebeu com o barulho dos bondes e o cheiro das ruas. Ela caminhava até o Ministério Público, apertando com força o celular, sua única prova de inocência. Cada passo ressoava em sua cabeça. O coração batia tão alto que parecia audível aos outros. A caminhada levou mais de 1 hora. Economizar com transporte era necessário. Clarice andava por ruas familiares, mergulhando no passado, naquela vida em que era apenas Clarice Montenegro, uma mulher comum de uma família respeitável. "Tá vendo essa pilastra?" ela dizia, mostrando os esquemas das pontes. "É a parte mais importante da estrutura. Se ela for firme, a ponte aguenta por séculos. Mas se a base estiver podre, tudo desaba. Na vida é igual. O mais importante é ter um alicerce sólido." A mãe de Clarice, Lúcia Andrade, era professora de língua portuguesa e literatura na Escola Municipal, número 42. Baixinha, elegante, com olhos castanhos vivos, ela tinha o dom de enxergar beleza nas coisas simples. Lia para Clarice trechos de Machado de Assis e Érico Veríssimo, levava a filha ao teatro e a ensinava a valorizar a arte verdadeira. Um dos maiores orgulhos da família era a coleção de Machado de Assis. Clarice se lembrava bem de como a mãe os tirava com cuidado do baú de cedro, os estendia sobre a mesa e contava a história por trás de cada estampa. O avô, Anselmo Volkmann, da Rússia, comprou o casarão em 1925 de uma família aristocrata que estava deixando o país. Na época, ele trabalhava no Ministério da Indústria Pesada e ganhava um bom salário. Não comprou pela oportunidade, mas por paixão. O preço era irrisório, e os antigos donos estavam vendendo tudo às pressas. "Não comprei uma casa", dizia o avô. "Comprei um pedaço da história da Rússia." A mãe de Clarice lembrava disso com orgulho. Dizia que Ostrovsky já tinha estado ali. Que, na sala de estar, um jovem Rachmaninov tocava piano. Que aquelas paredes guardavam conversas sobre literatura, debates sobre o destino do país. Clarice cresceu nesse ambiente, cercada de livros, música e carinho familiar. Era aplicada nos estudos, tirava as melhores notas e terminou o ensino médio com medalha de ouro. Entrou direto na Faculdade de Letras da Universidade Estatal de Belo Vale, sem precisar fazer vestibular, e se formou com louvor em 1984. Depois da faculdade, conseguiu emprego como editora na Editora da Educação. Gostava do trabalho, revisava livros didáticos de literatura e, às vezes, escrevia artigos pedagógicos. Era respeitada pelos colegas pelo profissionalismo e pela gentileza. Mas, na vida amorosa, as coisas nunca andavam. Na época da universidade, teve alguns namoros, mas nenhum que virasse algo sério. Depois dos 30, ficou ainda mais difícil conhecer alguém. Os homens interessantes já estavam comprometidos, e os solteiros muitas vezes eram imaturos ou desinteressantes. Os pais não a pressionavam, mas Clarice percebia uma leve tristeza no olhar da mãe. Lúcia sonhava com netos. Imaginava-se lendo contos de fadas para eles, costurando roupinhas para bonecas. Mas o tempo passava e a filha continuava sozinha. Em 1991, os pais de Clarice morreram em um acidente de carro na rodovia Yaroslavskaya. O pai levava a mãe para o hospital após ela ter tido um infarto. Um caminhão colidiu com o Lada deles em uma estrada congelada. Ambos morreram na hora. Clarice os enterrou no cemitério Vale da Saudade, ao lado do avô. Parada diante das covas, recém-abertas, sentia-se como uma criança órfã, embora já tivesse 28 anos. A casa ficou vazia. A coleção de chales repousava no fundo do baú, uma beleza esquecida. Foi nesse período, no verão de 1992, que ela conheceu Caio Brandão. Estava comprando lembranças para os colegas, matrioscas e outros souvenirs, no mercado perto do Parque Florido. Os tempos estavam difíceis. O salário da editora atrasava,
e ela precisava economizar. Ela estava em uma barraca de artesanato popular, de artigos estrangeiros. Um homem de 34 anos, bem apessoado, vestido com elegância, examinava colheres pintadas à mão e perguntava algo ao vendedor. Clarice, sem querer, ouviu. Preciso de peças autênticas. Meus parceiros da Alemanha entendem de arte russa. Falsificações não servem. O vendedor deu de ombros dizendo que aquilo era o que ele tinha. Caio suspirou frustrado e se preparou para sair. Clarice se aproximou, sem saber exatamente por que. Desculpe, eu ouvi por acaso. O senhor procura artesanato russo autêntico? Ele se virou e sorriu com simpatia. Sim, mas aqui é difícil achar coisa boa. Estendeu a mão. Caio Brandão. Você entende de antiguidades? Clarice Montenegro. Entendo um pouco. Tenho em casa uma coleção de chales de Pavlovo Posad. São do século XIX, herança da minha bisavó. Os olhos dele brilharam com interesse genuíno. Pavlovo Posad é o sonho de qualquer colecionador. Posso ver? Estou começando um projeto de exportação de antiguidades russas para a Europa. Lá tem muita demanda por peças autênticas. Foi assim que tudo começou. Uma semana depois, Caio apareceu em sua casa com um buquê de rosas brancas e uma caixa de bombons. Observou os chales. Com olhos de conhecedor, elogiou a pintura, falou sobre seus planos de montar uma empresa para exportar arte russa. Você acredita, Clarice? Na Alemanha, um chale desses vale milhares de marcos. E aqui, ninguém dá valor. Um verdadeiro absurdo. Precisamos mostrar a verdadeira beleza da Rússia para o mundo. Caio era encantador, culto, sabia conversar. Morava no Brasil, mas tinha parentes e amigos na Alemanha. Contava sobre viagens ao exterior, sobre planos de negócios, sobre sua paixão pela cultura russa. Clarice ouvia como quem sonha acordada. De repente, aquele homem tinha invadido sua vida solitária e compartilhava seus interesses. Compreendia o valor do que ela guardava. Ele era atencioso. Levava-a ao teatro, a restaurantes, presenteava com flores. Falava de um futuro a dois, de como montariam juntos uma empresa, viajariam pelo mundo divulgando o tesouro artístico russo. Você vai ser minha musa, sussurrava, beijando suas mãos. Vamos construir um império da beleza. Sua coleção é a base, e meu faro para negócios vai levar isso ao mundo. Clarice acreditava em cada palavra. Depois de tanto tempo sozinha, depois de tantas perdas, aquele carinho parecia um presente do destino. Ela se apaixonou, por ele e pelo futuro que ele pintava, em que seus chales seriam orgulho da arte russa no exterior. Só anos depois da prisão e das humilhações, ela entendeu como ele teceu sua teia com habilidade. Cada elogio, cada promessa, tinha sido calculado para desarmá-la. Desde o início, ele não queria a mulher. Queria a coleção, a casa, todo o patrimônio da família. Clarice parou diante do prédio da promotoria e respirou fundo. No bolso, o celular com as provas das mentiras dele. Era hora de contar a verdade sobre aquele homem que sabia fingir tão bem que até a justiça acreditou que ele estava morto. Então, Clarice Montenegro, sussurrou para si mesma, é hora de juntar os cacos. Subindo os degraus da promotoria, Clarice continuava repassando o passado como quem passa contas de um rosário de dor. Cada lembrança feria o peito, mas ela se obrigava a recordar. Precisava entender em que momento exato começara sua tragédia. Depois daquele encontro no mercado, Caio passou a fazer parte da vida dela com frequência. Ligava todos os dias, convidava para o teatro, para os novos restaurantes que pipocavam em Belo Vale. O Imperial, o Mercado do Oriente, até o famoso Solar Paulista, na Avenida Atlântica, onde um jantar custava o equivalente ao seu salário mensal. Dinheiro foi feito para circular, dizia ele pedindo vinho caro. Estou numa fase boa. Os parceiros de Hamburgo adiantaram o pagamento da primeira leva de produtos. Logo seremos milionários, Clarice. A confiança dele era hipnotizante. Naqueles tempos malucos, muita gente fazia fortuna do nada, vendendo qualquer coisa, levando malas de produtos para o exterior.
Por que o artesanato russo não poderia ser uma mina de ouro? Casaram-se em janeiro de 1993, numa cerimônia simples, só com amigos próximos. Caio insistiu que ela mantivesse o sobrenome de solteira. Entende, Valiusha? Para os negócios na Europa, o histórico familiar conta. Valiusha soa quase como nobreza. Brandão é muito comum. Os clientes tinham que sentir um ar de sofisticação. A lógica parecia convincente. Clarice concordou, sem imaginar que estava entregando a chave do cofre da família a um predador. Depois do casamento, eles foram morar na mansão. Caio explorava, cada cômodo com entusiasmo, perguntava sobre a história de cada objeto. O que mais o atraía eram os documentos da casa e a coleção de peças. Passava horas analisando pastas, estudando os certificados de origem dos lenços, os laudos dos especialistas. Precisamos registrar tudo corretamente, explicava. Para exportar, era necessário ter certificados de valor cultural e autorizações do Ministério da Cultura. Uma burocracia imensa. Mas, segundo ele, era o único jeito. Os 2 primeiros anos de casamento foram como um conto de fadas. Caio era atencioso, dava presentes, fazia planos, falava das negociações com colecionadores alemães, mostrava cartas de possíveis compradores. Parecia tudo sério e promissor. A única tristeza era a de ausência de filhos. Os médicos não sabiam explicar. Ambos tinham exames perfeitos, nenhuma patologia, mas a gravidez não acontecia. Caio a consolava. Dizia para não se apressarem. Talvez seja melhor assim, dizia. Vamos primeiro estabilizar os negócios, depois cuidamos da família. Ter filhos exige dedicação total, e agora estamos num momento delicado. Ele chegou a comprar vitaminas para ela. Comprimidos importados e caros para a saúde. Feminina. Clarice tomava direitinho, com esperança de que seu corpo se fortalecesse e um herdeiro viesse. Só muitos anos depois, na enfermaria da prisão, ela ouviria de uma ginecologista a terrível verdade. Os sintomas que ela apresentava durante o casamento eram típicos de quem toma anticoncepcionais regularmente. Caio colocava hormônios em sua comida ou bebida para impedir a gravidez. Ele não queria filhos, só os bens. As primeiras suspeitas surgiram em 1995. Caio começou a chegar tarde, alegando reuniões de negócios. Voltava para casa cheirando a perfume feminino, sussurrava ao telefone e desligava rapidamente quando ela aparecia. Trabalho, Clarice, dizia com desdém. Negócios com novos parceiros. Gente importante, confidencialidade é essencial. Mas o coração de uma mulher percebe a mentira. Clarice começou a observar melhor, a ouvir com atenção. Encontrava nos bolsos dos paletós dele notas de restaurantes para 2 pessoas, bilhetes com nomes femininos, chicletes com gosto estranho de batom. Os negócios também começaram a emperrar. As entregas prometidas eram sempre adiadas. Os tais parceiros alemães sumiram, pararam de responder. Quando ela perguntava, Caio dava respostas vagas. Crise na Europa, o poder de compra caiu. Mas é passageiro. Logo tudo volta ao normal. Em 1997, Clarice viu por acaso uma mensagem no novo celular dele. Caio tinha deixado o aparelho na cozinha e foi tomar banho. A tela mostrava uma mensagem de uma tal de Lica. Meu amor, quando vamos nos livrar desse problema? Cansada de me esconder. Com as mãos tremendo, Clarice abriu a conversa. O que leu virou seu mundo de cabeça para baixo. O plano vai dar certo. A velha logo vai sumir. Escrevia Caio. Está tudo pronto. Só falta o momento certo. E o dinheiro, tem certeza? Perguntava Lica. Só a casa vale R$500.000. Fora a coleção. Vamos viver bem, meu bem. E quando vai agir? Em breve. Paciência, minha linda. Clarice mal. Conseguiu terminar a leitura. As mãos tremiam tanto que quase deixou o telefone cair. Então era isso. Durante todos esses anos, ele planejou matá-la. Todo aquele amor, cuidado, planos em comum, era tudo mentira. Ela colocou o telefone de volta no lugar e saiu correndo de casa. Vagou por Belo Vale durante horas,
tentando entender o que tinha acabado de descobrir. Por dentro, sentia-se como se algo tivesse se partido, como uma corda esticada que de repente arrebenta. Voltou tarde, quando Caio já dormia. Deitou-se ao lado dele e passou a noite inteira olhando para o teto, ouvindo sua respiração. Na manhã seguinte, no café, ele estava como sempre, sorridente, atencioso. Clarice, você está pálida. Não está doente? Não, só dormi mal. Quer ir ao médico? Ou tirar uns dias? Estava vendo uns pacotes para Gramado. Ela respondia, fingia normalidade, mas por dentro tudo estava gelado. Aquele homem planejava matá-la, e ainda assim falava em viagem de férias. Clarice decidiu pedir o divórcio. Foi a um advogado em segredo. Começou a preparar os papéis, mas não teve tempo. Caio foi mais rápido. A noite fatídica foi no fim de outubro. Caio chegou em casa com um buquê de rosas e uma garrafa de champanhe francês. Hoje é dia de comemorar, Clarice. Os alemães finalmente aprovaram o primeiro lote. O contrato foi assinado. O dinheiro chega em uma semana. Ele estava radiante. Abraçava-a, girava-a pela sala, abriu o champanhe, serviu as taças. A nós, minha querida. Ao nosso futuro feliz. Clarice levantou a taça, mas não bebeu. Algo nos olhos dele a inquietava. Brilho demais, sorriso aberto demais. Querido, me mostra o contrato. Fiquei curiosa. Amanhã eu mostro. Está no escritório. Agora vamos só brindar. Ele bebeu de um gole só e insistia para que ela fizesse o mesmo. Clarice apenas molhou os lábios e sentiu um gosto estranho, amargo, metálico. Discretamente despejou o conteúdo no vaso da planta. Querido, vou ao banheiro. Claro, querida. No banheiro, provocou vômito e lavou a boca várias vezes. O coração disparado. Era agora. Ele ia tentar matá-la. Voltou para a sala. Caio estava na janela, falando ao telefone. Sim, tudo, conforme o plano. Daqui a meia hora. Não, ela não suspeita de nada. Ao vê-la, desligou rápido. Eram os parceiros, confirmando os detalhes do contrato. Clarice sentou-se no sofá. Fingiu tontura. Não estou bem. Deve ter sido o champanhe. Deita um pouco, querida. Já vai passar. Ela fechou os olhos, fingindo desmaio. Caio se aproximou. Algo brilhou em sua mão. Uma faca de cozinha. Adeus, Clarice, sussurrou. Nada pessoal. No último instante, Clarice se jogou para o lado. A faca cortou seu braço, deixando um ferimento profundo. Caio tropeçou e caiu. Clarice saiu correndo e bateu na casa dos vizinhos. O que veio depois foi como um pesadelo. Polícia, investigadores, testemunhas. Os vizinhos confirmaram que a viram saindo com o braço sangrando. Na casa, encontraram a faca com suas digitais e vestígios de sangue. Mas Caio tinha desaparecido. Sua mãe, Dona Amália Brandão, chorando, disse à polícia que o filho ligava dizendo que a esposa estava agressiva. Apareceram testemunhas dizendo que ouviam brigas constantes. Um perito encontrou sinais de luta na casa, mas nada de Caio. Um mês depois, um corpo foi encontrado no Rio Belo Vale, sem documentos, desfigurado. A perícia afirmou que poderia ser Caio Brandão. Só então Clarice entendeu o quão bem planejada tinha sido toda essa farsa. Provavelmente pegaram um cadáver do necrotério. As testemunhas foram pagas para mentir. Nos anos 90, subornar um investigador ou perito era fácil. E ela, ingênua e confiante, caiu na armadilha como uma mariposa na chama. Caio conhecia sua psicologia. Sabia que ela era incapaz de violência, que acreditaria no amor, e seria enganada. A vítima perfeita para um crime perfeitamente arquitetado. Clarice parou em frente à entrada da promotoria. O celular no bolso, contendo as provas da mentira dele, parecia uma brasa incandescente. Era hora de começar a luta por justiça. Uma luta que poderia ser a última de sua vida. Os corredores da promotoria cheiravam a tinta velha e papel mofado. Clarice estava sentada num banco duro,
apertando o celular com força nas mãos enquanto esperava ser atendida. Seu coração batia tão alto que parecia que todos que passavam conseguiam ouvir. Montenegro, Clarice. Chamou uma voz cansada. Pode entrar. Do outro lado da mesa, estava sentado um homem por volta dos 50 anos, com as têmporas grisalhas e olhos cinzentos e atentos. O crachá dizia: Renato Soares, investigador sênior. Sente-se. Ele indicou a cadeira à frente. O promotor de plantão me passou sua solicitação. Trata-se do caso de 1998, sobre o suposto assassinato do seu marido. Já adianto que só podemos reabrir processos com sentença transitada em julgado se houver novas provas. Clarice tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. Eu tenho uma prova, disse. Uma gravação de vídeo feita em março deste ano. Nela aparece o meu marido, aquele que dizem que eu matei 7 anos atrás. Renato Soares arqueou a sobrancelha cético. Senhora Montenegro, eu entendo o seu desejo de se defender, mas a justiça não é um jogo. Já vimos várias tentativas de apelação com documentos variados. Apenas olhe, disse Clarice com firmeza. Só olhe. Relutante, Soares pegou o celular e deu play no vídeo. Na tela, surgiu o rosto de Caio. Vivo, sorrindo, abraçando. Uma loira na entrada do restaurante Imperial. O investigador franziu a testa. Voltou o vídeo, conferiu a data. Onde conseguiu isso? Encontrei num container de lixo. Tenho testemunhas. 2 homens me ajudavam a catar papelão e viram. Renato. Soares recostou-se na cadeira, esfregou a ponte do nariz. O ceticismo em seu olhar deu lugar ao interesse profissional. Isso não é suficiente. O vídeo pode ter sido editado, a data falsificada. Então façam uma perícia, insistiu Clarice. Estou disposta a qualquer verificação. Soares a encarou por um longo tempo. Depois, surpreendentemente, perguntou. Fale do seu marido. Nome, onde trabalhava, como se vestia. Clarice descreveu Caio em detalhes. Seus hábitos, jeito de falar, uma pinta perto da orelha esquerda, uma cicatriz na mão causada por um acidente na infância. Soares ouvia com atenção, fazendo perguntas pontuais. Sabe, disse ele por fim. Ou você é uma atriz genial, ou está dizendo a verdade. E nesses 30 anos de carreira, aprendi a diferenciar. Ele se levantou e foi até a janela. Do outro lado do vidro, via-se os telhados cinzentos e um terreno baldio onde crianças jogavam futebol. Eu também tenho uma história de injustiça, disse em voz baixa. Minha esposa morreu em 1998 por causa de um apêndice. Um apêndice, veja só. No hospital público, a fila para a cirurgia era de 2 semanas. Na clínica particular fariam na hora, mas cobravam R$50.000. Ele fez uma pausa, olhando as crianças. A gente não tinha esse dinheiro. Eu era investigador, não empresário. Achamos que 2 semanas não fariam diferença. Erramos. O corpo dela entrou em peritonite em 4 dias. Clarice sentiu um nó na garganta. Minha filha me culpa até hoje, continuou ele. Diz que meu trabalho era mais importante que a família. Se tivesse aceitado propina como os outros, mamãe estaria viva, ela diz. E talvez tenha razão. O sistema é falho, e ser honesto às vezes mata. Ele se virou para Clarice. Vou analisar seu caso. Se encontrar qualquer falha no processo, vou solicitar uma reavaliação. Mas adianto que é burocrático e demorado. As 2 semanas seguintes foram torturantes. Clarice ia todos os dias à promotoria, mas Soares estava sempre ocupado. Finalmente ele a chamou. O pedido foi protocolado. Disse direto. O promotor autorizou a reabertura do caso. Está aqui a decisão. Clarice pegou o papel com as mãos trêmulas. Isso significa... significa que temos 1 mês para encontrar novas provas da sua inocência. Ou confirmar que a sentença anterior foi justa. E o que já descobriram? Soares puxou uma pasta grossa. O seu caso é um exemplo clássico da negligência, dos anos 90. A investigação foi feita de qualquer jeito. As perícias mal conduzidas. As testemunhas? Contraditórias. Algumas claramente falsas.
Ele abriu a pasta e mostrou uma foto. Veja, a perícia do sangue na faca foi feita 2 dias depois da apreensão. Naquela época, esse tipo de teste levava no mínimo 1 semana. Alguém estava com pressa. Então, a perícia foi forjada? Provavelmente, mas é difícil provar. O perito morreu há 3 anos de infarto. Ele virou mais algumas páginas. As testemunhas também são suspeitas. A senhora Lúcia Andrade, que disse ter ouvido você discutindo com seu marido, se mudou para os Estados Unidos logo depois do julgamento. E o senhor Ivanov, que alegou ter visto você sair correndo com uma faca, era um usuário de drogas conhecido. Seu depoimento nem deveria ter sido aceito. E o delegado responsável pelo caso? Coronel Tancredo. Pediu exoneração em 2001. Dizem que foi pego recebendo propina, mas abafaram o caso. Hoje trabalha como segurança em um supermercado. Clarice ouvia tudo, atônita. A sensação era de que todo o sistema jogava contra ela, desde o policial do bairro até o promotor. Todos foram comprados? Perguntou. Nem todos, respondeu Soares. Mas muitos faziam o trabalho de qualquer jeito. Na época, o que importava era resolver os casos, não encontrar a verdade. Tinha um corpo? Tinha um suspeito? Fechava-se o caso. Ele fechou a pasta. Agora vem a parte mais difícil: encontrar seu marido, vivo. Já pedi que os agentes iniciem a busca. Estamos consultando bancos de dados do país inteiro. 1 semana depois, vieram as respostas. O Major Marcos, do setor de buscas, espalhou impressões sobre a mesa. Temos uma pista. Um tal de Caio Brandão está sendo procurado por estelionato em Manaus e Macapá. As características físicas batem. Clarice olhou a foto. Mesmo em má qualidade, era ele, envelhecido, com barba, mas inconfundivelmente Caio. O golpe é o mesmo, explicou o Major. Ele se aproxima de mulheres sozinhas, conquista a confiança, ganha acesso aos bens. Em Manaus, roubou R$200 mil de uma viúva. No Macapá, registrou no nome dele o apartamento de uma professora aposentada e sumiu. E agora, onde ele está? Em Londrina, morando com uma tal de Luciana Santos. Viúva, 50 anos. O marido era vice-diretor de uma fábrica. Casa, carro, poupança, do jeitinho que ele gosta. Soares analisou os documentos com atenção. E o nome? Que ele está usando? Brandão. O passaporte provavelmente é falso. Entendi. Ele nem se deu ao trabalho de mudar o disfarce por completo. O investigador ficou pensativo. Precisamos prendê-lo com cautela. Se ele perceber algo, desaparece de novo, e achá-lo será difícil. Qual é o plano? Vigilância. Vamos juntar provas das fraudes atuais e prender em flagrante. Ao mesmo tempo, faremos a perícia oficial do vídeo. Precisamos comprovar que não foi adulterado. Clarice observava em silêncio os 2 profissionais montando uma operação contra o homem que destruiu sua vida. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que talvez a justiça fosse possível. Quanto tempo isso leva? 1 a 2 meses, respondeu Soares. Não podemos agir com pressa. Tudo precisa estar dentro da lei, para ninguém alegar irregularidade depois. E se ele fugir? Não vai fugir. Ele acha que é intocável. Clarice Montenegro está na prisão. O caso está encerrado. Ele acha que pode viver em paz. Criminosos assim raramente mudam de tática. Para quê, se a antiga ainda funciona? Naquela noite, enquanto caminhava de volta para seu pequeno alojamento, Clarice pensava nos caminhos estranhos que a vida toma. 1 mês atrás, ela não era nada. Uma ex-presidiária sem documentos e sem condições de se sustentar. Mas agora a máquina do Estado começou a trabalhar a seu favor. E o mais importante, ela conheceu alguém que acreditou nela. Renato. Soares também sofreu com as falhas do sistema. Perdeu a esposa por causa da burocracia e do descaso. Talvez por isso ele tenha visto na história dela um reflexo da própria dor. No trailer onde ela estava, seu Firmino e Zeca Rangel a esperavam, com o jantar. Batatas e carne enlatada. E aí? Como andam as coisas no Ministério Público?
Perguntou seu Firmino. Começaram a investigar. O investigador parece ser uma boa pessoa. Isso é ótimo, sorriu Zeca Rangel. A verdade sempre vence, mesmo que devagarzinho, corrigiu Clarice Montenegro. Mas vence, acrescentou ela, tirando do bolso um ícone de São Benedito e agradecendo silenciosamente pela ajuda recebida. O caminho até a verdade seria longo e tortuoso, mas ela já não tinha dúvidas de que chegaria até o fim. Agosto passou como um rio, lento de esperar. 3 meses de preparação cuidadosa transformaram a vida de Clarice numa sequência de reuniões com agentes, análise dos documentos do caso e procedimentos intermináveis. Renato Soares trabalhava com método, sem deixar passar nenhum detalhe. Não se pode ter pressa, ele repetia quando Clarice começava a ficar nervosa. Um erro e tudo vai por água abaixo. Ele vai arrumar um bom advogado e o caso vai desmoronar no tribunal. A primeira conquista foi a autorização judicial para interceptar as ligações telefônicas. A juíza, uma senhora idosa com olhar cansado, estudou os documentos por bastante tempo. Há fundamento, disse finalmente. Autorizo a escuta por 2 meses, mas atenção. Qualquer erro no procedimento e as provas serão rejeitadas no tribunal. Os agentes instalaram os equipamentos e o Major Robson informava regularmente os resultados. O quadro está ficando interessante, dizia ele, mostrando as transcrições das conversas. Seu ex-marido não mudou. Ele tentava ganhar a confiança de Marina Silva, planejando transferir o apartamento dela para o próprio nome. Clarice lia as gravações com um sentimento doloroso. As mesmas entonações, os mesmos artifícios que ele usava com ela no passado. Alô, querida, você entende que eu preciso de garantias, dizia Caio Brandão, em uma gravação de 15 de agosto. Estou investindo meu dinheiro no negócio. E se algo acontecer com você, vou ficar no prejuízo. Querida, mas o testamento? Isso soa tão assustador, respondia a mulher. Ora, é só uma formalidade. Você é jovem e saudável. Mas assim eu fico tranquilo quanto ao nosso futuro. É o clássico golpe para ficar com o imóvel, comentou o delegado Matias Prado. Coitada da mulher, deve achar que encontrou amor na velhice. No final de agosto, Caio tomou uma atitude decisiva. Uma conversa interceptada com um tal Petrovich revelou que ele planejava forjar o testamento da Marina Silva. O documento será idêntico ao original, garantia Paulo Roberto. O papel é o certo. O carimbo é verdadeiro. Só falta achar um tabelião que colabore. Se ele se recusar, a gente arranja outro. Por esse dinheiro vão aceitar. A operação foi marcada para o dia 3 de setembro. Caio foi ao cartório de notariado na Rua da Hora com o testamento falso e um maço grosso de reais. Os agentes esperavam no prédio ao lado. A tabeliã Silvana Ribeiro mostrou ser uma mulher de princípios. Ela examinou o documento com atenção. Comparou as assinaturas. Jovem, disse com firmeza. Essa falsificação é bastante grosseira, aliás. O quê? Você acha que é a primeira vez que vejo um testamento falso? Caio ficou pálido e tentou argumentar. Vou chamar a polícia, cortou a tabeliã. Naquele instante, os agentes entraram no cartório. Caio Brandão, também conhecido como Souza, anunciou o Major Robson. Você está preso sob suspeita de fraude. Caio tentou correr para a saída, mas um agente bloqueou sua passagem. Ele não resistiu. Provavelmente entendeu que era inútil. Em nome do quê? Perguntou, tentando manter a dignidade. Você tem advogado? Tenho. Ligue do delegado, respondeu Robson, colocando as algemas. A busca no apartamento em Londrina trouxe resultados sensacionais. No esconderijo atrás de um painel falso, foram encontrados 12 lenços de Pavlovo Posad, da coleção de Clarice. Eles estavam dentro de um baú de cedro, enrolados em tecido de seda, exatamente como a mãe dela guardava. Então ele não vendeu, surpreendeu-se Renato Soares. Guardava como um dinheiro escondido para o dia ruim. Clarice pegou um lenço chamado Princesa Cisne, o mesmo que sua mãe lhe mostrara quando era criança.
O tecido ainda carregava o cheiro de cedro e lavanda que a avó usava para perfumar os chales. Ele gostava mesmo de coisas bonitas, disse baixinho. Talvez, no fundo, ele entendesse o valor delas, ou só fosse ganancioso, contestou o Major Hobson. Achava que um dia poderia vender tudo por um bom preço. A audiência presencial foi marcada para uma semana depois. Clarice se preparou para o encontro como se fosse uma prova. Galina, amiga e cenógrafa de teatro, ajudou-a a se arrumar. Você tem que estar à altura, dizia enquanto arrumava o cabelo. Que esse desgraçado veja que não te quebrou. Galina emprestou um bom terno, sapatos e até escolheu um batom. Clarice se olhou no espelho e não se reconheceu. Pela primeira vez em anos, parecia a antiga Clarice Montenegro, e não mais a ex-presidiária. A sala do interrogatório era pequena e abafada. Caio estava sentado à mesa, acompanhado por um advogado, um jovem com ar confiante. Ao ver Clarice, ele empalideceu e desviou o olhar, como se visse um fantasma. Você reconhece esse homem? Perguntou o delegado Matias Prado. Sim, respondeu Clarice, firme. É meu ex-marido, Caio Brandão, que passou a usar o sobrenome Souza depois do casamento. O réu não é obrigado a responder, interveio o advogado. Que responda. Surpreendentemente disse Caio. Cansei de ficar calado. Ele ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Clarice. Seu olhar mostrava cansaço e uma espécie de desespero. Sim, sou eu, Caio Brandão. Forjei minha própria morte em 1997. O advogado se assustou e tentou interromper o cliente, mas ele acenou com a mão para continuar. Por que fez isso? Perguntou o delegado Matias Prado. Caio ficou em silêncio, buscando as palavras. Vocês não vão entender. Vocês nasceram com a colher de prata na boca, disse olhando para Clarice com amargura. Mansão no centro de Belo Vale. Coleção. De antiguidades. Educação. E eu? Fui criado em um cortiço, mãe faxineira, não conheço meu pai. Vocês, ricos, acham que a gente tem que servir vocês a vida toda. Mas por que você me colocou nessa situação? Perguntou Clarice. E o que eu poderia fazer? Caio falava cada vez mais rápido, como se uma barragem tivesse se rompido. Simplesmente me divorciar e ficar sem nada. Eu trabalhei para você durante 5 anos, fingindo ser um marido amoroso. Pode considerar que paguei o preço. E a coleção? Por que você a roubou? Não roubei. Só peguei o que era meu por direito. Ele explodiu. Você acha que foi fácil aguentar seu orgulho intelectual? Caio é um homem do século XV. Cuidado. Caio é uma peça de museu. Sempre me senti um selvagem na sua casa. Clarice ouvia, surpresa. Ele via o cuidado dela com o patrimônio cultural como arrogância e o desejo de preservar a beleza como desprezo pelas pessoas simples. Sua mãe também estava envolvida nesse esquema? Perguntou o delegado Matias Prado. Caio, minha mãe. Ela achava que estava me ajudando a me estabelecer na vida. Usava suas antigas conexões partidárias, negociava com um investigador. Eu disse a ela que minha esposa queria se divorciar e tirar tudo de mim. Ela sabia que você estava vivo? Não exatamente. Achava que eu só estava fugindo do divórcio. Minha mãe é uma mulher simples, não entende detalhes jurídicos. Dona Amália Brandão chegou 1 hora depois. Uma senhora de 70 anos com um sobretudo desbotado, chorava sem parar. Meu filho, o que você fez? Ela leu. Eu me esforcei por você. Queria que você tivesse uma vida digna. Você sabia que seu filho fingiu a própria morte? Perguntou o delegado. Não. Dona Amália soluçou. Ele disse que a esposa o maltratava. Queria expulsá-lo de casa. Pensei. Hoje em dia, divórcios são complicados e dividir bens é difícil. Caio disse para arrumar tudo legalmente, para que a casa ficasse com ele. Eu pensei que era legal. Renato Soares olhava para a idosa chorando com compaixão. O amor cego de mãe a fez cúmplice do crime. Dona Amália Brandão, sabe que por causa das suas ações uma mulher inocente passou 7 anos na prisão?
A senhora olhou para Clarice com olhos assustados. Me perdoe, sussurrou. Eu não queria. Achei que Caio estava certo. Clarice, de repente, sentiu não raiva, mas pena daquela mulher. Dona Amália tentou proteger seu único filho da única forma que conhecia, usando suas antigas conexões do passado. Ambos foram presos no mesmo dia. Caio entrou na van da polícia tranquilo, aliviado por ter o segredo revelado. A mãe chorava, repetindo: Eu me esforcei por você, meu filho. Por você? À noite, Renato Soares acompanhou Clarice até o ponto de ônibus. Eles caminharam em silêncio, cada um pensando na própria coisa. Obrigada, ela disse finalmente. Sem você, eu nunca teria conseguido justiça. Faz parte do trabalho, respondeu ele simplesmente. Embora não seja só trabalho. Para mim, também era importante provar que o sistema pode funcionar com justiça. Pararam no ponto. Belo Vale à noite fervilhava ao redor. Carros, pessoas, vida. E agora? O que vai acontecer? Perguntou Clarice. Julgamento, reabilitação, devolução dos bens. Vai ser longo, mas chegaremos lá. Estou falando da gente. Renato sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. E quanto a nós? Minha filha acha que você é uma caçadora de dinheiro do papai. Diz que alguma mulher está de novo tentando envolver meu pai. E o que você responde? Que nem toda mulher que aparece na minha vida é uma aventureira. Às vezes é só uma boa pessoa que passou por uma situação difícil. O ônibus chegou. Clarice sentou na janela e acenou com a mão. Na frente, vinham o julgamento, a restauração dos direitos, o retorno à vida normal. Mas, principalmente, a justiça finalmente havia sido feita, e alguém entrou na vida dela. Alguém que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Talvez essa também fosse uma forma de justiça, tardia, mas não menos importante. O julgamento de inverno transcorreu sem surpresas. Caio foi condenado a 8 anos de regime fechado por fraude e falsificação de provas. A mãe, Dona Amália Brandão, recebeu 3 anos de pena condicional, considerando sua idade e arrependimento. A senhora chorava no tribunal. Eu continuo pedindo desculpas. Me perdoe, Clarice. Me perdoe, velha tola. Clarice se aproximou dela, após o veredito. Não guardo rancor, disse baixinho. Você amava seu filho. Isso não é crime. O processo de reabilitação levou 1 ano e meio. A burocracia era lenta. Cada documento exigia idas e vindas por vários órgãos. Só no outono de 2005, Clarice foi oficialmente reabilitada, recebeu direito à devolução dos bens e uma compensação. A mansão a recebeu vazia. Durante os anos em que esteve sob posse alheia, a casa ficou degradada. O telhado vazava, o reboco caía. Era preciso trocar a fiação elétrica e o encanamento. A família do petroleiro saiu sem escândalos. Até pediu desculpas pelo transtorno. A coleção foi parcialmente recuperada. 12 lenços foram encontrados com Caio. Outro apareceu num leilão. Foi preciso pagar caro para recuperá-lo. 2 lenços nunca apareceram. O dinheiro para o concerto veio de um raro lenço do século XIX, pintado com o tema Estações Russas. Especialistas o avaliaram em R$150 mil. O mercado de antiguidades estava aquecido. Colecionadores disputavam raridades verdadeiras. Dá pena se desfazer, confessou Clarice ao avaliador. Mas a casa é mais importante. Os lenços têm que viver em um lugar bonito. O concerto foi sério. No subsolo, ela decidiu montar uma oficina de restauração têxtil, uma atividade que tinha alma e poderia gerar renda. Seu Firmino e Zeca foram seus primeiros ajudantes. Clarice ofereceu que morassem na mansarda da casa, um apartamento feito da antiga despensa. Clarice, somos pessoas simples, disse seu Firmino envergonhado. Não combinamos com uma casa assim. Besteira, ela respondeu com um aceno. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. E eu preciso de ajudantes. Quem mais entende tão bem de coisas antigas? Zeca largou de vez a bebida, regularizou seus documentos
e foi oficialmente contratado para cuidar da oficina. Descobriu-se que suas habilidades organizacionais e conhecimento técnico foram muito úteis para o trabalho. O relacionamento com Renato evoluiu devagar, de forma madura. Eles saíam, iam ao teatro, conversavam sobre livros e trabalho. A filha dele, Lorena, inicialmente recebia Clarice com frieza. "Papai, aquela mulher veio de novo?" perguntava a menina de 17 anos. "Será que ela está atrás do... Seu dinheiro? Está grudada em você?" "Lorena, não fale bobagem." O pai a repreendia suavemente. "Clarice Montenegro é uma boa pessoa." "Ah, uma boa, né?" Lorena bufava. "Já vi boas dessas, mas pouco a pouco o gelo foi derretendo." Clarice não se impunha, não tentava substituir a mãe da garota, só estava lá quando a menina precisava de ajuda nos estudos ou de um conselho feminino. O casamento aconteceu no verão de 2006, uma cerimônia simples, em família e com amigos próximos. Lorena vestiu um vestido branco e sorriu para Clarice pela primeira vez, espontaneamente. "Papai está feliz", disse ela depois da cerimônia. Faz tempo que não o via assim. Decidiram morar na mansão. O apartamento de Renato era pequeno para a família grande que planejavam. Um mês após o casamento, Clarice Montenegro conheceu Lia. No Lar Esperança do Amanhã, ela apareceu a trabalho, restaurando antigos estandartes para o museu da instituição. Uma menina de 5 anos estava sentada num canto da sala de leitura, olhando um livro ilustrado. "Lenços tão bonitos", disse ela ao ver as fotos dos lenços tradicionais de Pavlovsky Posad no álbum. "Você gosta?" Clarice se agachou ao lado dela. "Gosto, mas eu não tenho nenhum. Na verdade, eu não tenho nada." O coração de Clarice apertou. Lia mancava, resultado de um acidente de carro que matou seus pais. Os médicos diziam que a mancada podia ser corrigida, mas precisaria de cirurgia e uma longa reabilitação. "Quer que eu te dê um lenço?" ofereceu Clarice. "Pode?" "Claro, mas antes preciso falar com a tia Silvana Ribeiro. A adoção foi formalizada antes do inverno. A cirurgia na perna foi feita na melhor clínica de Belo Vale, parcialmente paga pelo governo e parcialmente com recursos próprios. A reabilitação durou 6 meses, mas o resultado superou as expectativas. Lia passou a andar normalmente, só mancando um pouco quando cansava. A oficina ganhava força. Os primeiros pedidos vieram do Museu Histórico, que precisava restaurar uma coleção de vestimentas eclesiásticas do século XV. Clarice trabalhava com precisão de joalheira, restaurando fios e tinturas, devolvendo aos tecidos seu aspecto original. No fim de 2006, já dava para pagar um salário digno aos funcionários. Seu Firmino virou mestre sênior de madeira, fazendo molduras para quadros e suportes para os tecidos restaurados. Zeca Rangel cuidava da administração, negociava com os clientes e fazia orçamentos. No começo de 2007, Clarice descobriu que estava grávida. Aos 43 anos, uma gravidez tardia, mas bastante segura com o acompanhamento médico moderno. O Centro de Planejamento Familiar ofereceu acompanhamento completo. Existem riscos, o médico avisou com sinceridade, mas as tecnologias atuais minimizam bastante esses riscos. "Vamos acompanhar você a cada 2 semanas." Renato Soares brilhava de felicidade. "É um menino", dizia, acariciando a barriga de Clarice. "Vamos chamar de Renato, em homenagem ao seu pai." A gravidez foi difícil, mas sem complicações graves. Renato nasceu em julho de 2007, um menino saudável e forte, pesando 3,2 kg. "Um verdadeiro príncipe", suspirava seu Firmino, embalando o bebê nos braços. "Parece exatamente com o avô Anselmo Volkmann." Pelo retrato. Lorena Soares, que já tinha 20 anos na época, estava encantada com o irmãozinho. "Mamãe, posso convidar minhas amigas para mostrar o Renato? Elas vão morrer de inveja." A palavra mamãe saiu natural, sem forçar. Clarice entendeu que a família finalmente se formara, não rapidamente, mas de forma sólida. O verão de 2009 foi excepcionalmente quente. No jardim da mansão, sob uma velha macieira, as crianças brincavam. Lia, com 10 anos,
construía um castelo de areia, enquanto Renato, com 2, tentava destruí-lo. A menina pacientemente explicava ao irmão que castelos precisam ser protegidos, não destruídos. Renato, não faça isso, é lindo! Clarice observava as crianças pela janela da oficina, onde trabalhava na restauração de um lenço de 1860, da coleção da Galeria Apollo. A tarefa exigia extrema delicadeza. Cada fio tinha importância. Tia, posso entrar? Pode, meu sol. Só lave as mãos antes. A menina olhava fascinada enquanto os dedos finos de Clarice ajeitavam os fios antigos, devolvendo ao tecido sua beleza original. Você vai me ensinar a fazer isso? Claro, quando você crescer um pouco. Na parede da oficina pendiam os retratos dos pais de Clarice, em belas molduras feitas por seu Firmino. Ao lado, fotos da nova família. O casamento com Renato Soares, os primeiros passos de Roman, a formatura de Lorena, o aniversário de Lia. Do porão, vinham vozes. Seu Firmino explicava a Zeca os detalhes da entalhe em madeira. Eles moravam agora, num apartamento no sótão, trabalhavam na oficina e se sentiam parte da família. À noite, quando as crianças já dormiam, Clarice saiu para o jardim. Renato Soares estava sentado num banco sob a macieira, lendo o jornal. Como vai o trabalho na oficina? Perguntou, abraçando a esposa. Vai bem. Muitos pedidos. A galeria quer restaurar mais 2 lenços. Logo vou precisar de um ajudante. E as crianças? Lorena vai defender o diploma mês que vem. Quer seguir carreira na promotoria como o pai. Lia está crescendo esperta e adora desenhar. E Renato? Renato é a nossa felicidade. Sentaram-se em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas e os sons distantes da Belo Vale noturna. A luz quente da casa iluminava as fotos da família e a coleção restaurada de lenços. Sabe, Clarice falou, baixinho. Às vezes penso, e se tudo isso for um sonho? Parece bom demais para ser verdade. Não é sonho, sorriu Renato Soares. É justiça, tardia, mas justa. Deus tirou, mas devolveu em dobro, sussurrou Clarice, lembrando as palavras da mãe. O mais importante era não perder a fé nas pessoas e na justiça. Do quarto das crianças, Renato choramingava. Clarice se levantou para acalmar o filho. A vida continuava. Uma vida simples, feliz, conquistada com anos de sofrimento e paciência. Na mesa da oficina, um lenço ainda incompleto esperava o trabalho do dia seguinte. A beleza antiga, que sobreviveu aos séculos, ganhava vida novamente nas mãos cuidadosas, assim como a própria Clarice, que superou a dor e a traição, mas manteve a capacidade de amar e trazer alegria aos outros. O ciclo se fechava. A casa da família voltava a ser um lar. Queridos amigos, gostaram do conto? O que acharam da atitude de Caio Brandão e da força de Clarice Montenegro? Comentem. Curta se essa história tocou seu coração. Compartilhem com os amigos e inscrevam-se no nosso canal. Na descrição, vocês encontram uma playlist com todos os nossos contos. Agora me diz, você já confiou tanto em alguém que não percebeu os sinais de alerta até ser tarde demais? E se a pessoa que mais te encantou fosse, na verdade, quem mais te destruiu? Como você reagiria? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Desejamos muita saúde e ótimos momentos para vocês.